A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. De Aricanduva, a Fátima pergunta: Dom Darcy, quais os documentos da igreja que todo cristão deveria conhecer, deveria ler? É muito extensa a biblioteca dos documentos da igreja. Olha, nossa fé está enraizada em Cristo Jesus e na herança deixada pelos apóstolos. Cristo é a cabeça da igreja e nós, os membros, e formamos um só corpo. Portanto, em primeiro lugar, o cristão deve se orientar pela palavra de Deus. Palavra que educa, que corrige e que salva. A tradição, que é o segundo depósito da fé, conjunto de conhecimentos, de experiências vividas pela igreja ao longo da sua história de mais de 2000 anos, desde Pentecostes até os dias de hoje, também deve ser considerada essa tradição. A fé celebrada nos sacramentos, a doutrina ensinada e proclamada espelham a presença de Deus, que continua agindo na história, perdoando, abençoando, guiando e salvando os seus filhos e filhas através da igreja. A doutrina da igreja é o conjunto de todas as verdades de fé proclamadas oficialmente pelo magistério, o Papa e os bispos. Portanto, proclamar o credo da igreja e conhecer os seus documentos oficiais é também fundamental para todo cristão católico. Por isso nós precisamos conhecer os documentos da igreja. Para o nosso tempo, eu quero destacar, já que você pergunta sobre os documentos, eu quero destacar os documentos do Concílio Vaticano II, que foi uma assembleia dos bispos convocada pelo Papa São João XXIII, entre os anos 61 a 65. Foi um importante acontecimento na igreja, que renovou a igreja. Entre os inúmeros documentos do Concílio Vaticano II, eu ressalto as constituições dogmáticas, Dei Verbum, sobre a palavra de Deus e a tradição, um documento que nós deveríamos conhecer e ler. Também a Gaudium et Spes, quer dizer a relação da igreja com o mundo.
também a Lumen Gentium, sobre a natureza e a missão da Igreja, e a Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia. São documentos do Vaticano II. Seria muito bom eu conhecer, estudar, refletir sobre eles. Também deveria ser livro de cabeceira do cristão para o crescimento espiritual o Catecismo da Igreja Católica, que é uma exposição didática e orgânica da fé católica e da doutrina da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica todo mundo deveria ter. Trata-se de um texto de referência, seguro, autêntico, para conhecer o que a Igreja professa e celebra, o que a Igreja vive e reza no seu dia a dia. Procure, então, estudar, refletir o Catecismo da Igreja Católica. E se alguém quisesse se aprofundar em temas mais específicos, eu aconselho estudar sobre o papel do leigo e da leiga, a sua participação na Igreja. E indico para isso 4 documentos para estudar e refletir. Um deles, Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo. O título latino é Christi Fidelis Laeti, do Papa São João Paulo II. Um outro, A Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, Evangelho Gaudium. E também 2 outros documentos da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, que é o documento 105, e o outro, Discípulos e Servidores da Palavra de Deus na Missão da Igreja, que é o documento 97, documento 105 e documento 97 da CNBB. São também textos para serem estudados pessoalmente e em comunidade. A doutrina da nossa Igreja não pode ficar nas prateleiras e nem nas gavetas ou limitada a alguns grupos somente, mas alimentar a vivência cristã de todos e de todas. Então, procure aprender, porque religião também se aprende. Você ouviu Palavra do Pastor.